Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Pessoal, hoje vai ser a aula mais complicada aqui do curso, né? De um nível já bem mais avançado, que eu vou ensinar a modelagem do rostinho. Então, na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo, eu estou reeditando para reapresentar ele aqui para vocês, para quem ainda não assistiu. Vocês que estão acompanhando aqui o curso, lembram que na aula 10 eu ensinei a encapar a bolinha de isopor e na aula 12 eu ensinei aquele bebê na xícara que tinha uma modelagem de rostinho mais simples. E essa modelagem que eu ensinei na aula 12 é exatamente a base para esse rostinho mais elaborado que eu vou fazer hoje. Então, eu vou começar a aula a partir desse ponto. Esse aqui eu fiz com a bolinha de isopor de 35 milímetros e eu sempre gosto de trabalhar com a bolinha de massa bem grande. Então eu trabalhei com uma bolinha de massa de mais ou menos uns 45 até 50 milímetros para ela ficar bem maior do que a bolinha de isopor. Então eu já encapei aqui a minha bolinha. O isopor ele fica aqui, tá? Toda a parte que tem a bolinha de isopor, ela tá mais ou menos aqui nessa região. Aqui para baixo, tudo é excesso de massa, que é onde eu vou trabalhar para modelar o rostinho. Então, tem que tomar cuidado. Esse rostinho é aquele que eu vou fazer com o pescoço junto. Às vezes eu não faço pescoço porque eu prefiro fazer o pescoço no bonequinho. Aí vai depender da peça, vai depender do gosto de cada um. Essa daqui eu vou ensinar no método mais tradicional, que é aquele que faz a cabecinha já com o pescoço e o rostinho modelado aqui na frente. Então, esse pescoço, primeira coisa, vocês têm que imaginar onde é a frente do rosto, tá? A minha frente vai ser aqui, então eu tenho que posicionar essa cabeça já retinha, na posição que ela ficaria. Se você começa a modelar de qualquer jeito, pegando em qualquer formato, você corre o risco de modelar esse pescoço muito aqui para trás, muito aqui para frente, ele não vai ficar centralizado. Então você tem que imaginar já o rostinho na posição certa para você se orientar. Senão você não consegue, você perde essa referência e não consegue fazer o pescoço no lugar certo. Tá? Então a frente vai ser assim. Geralmente a cabeça ela fica um pouco levemente inclinada, tem um leve ângulo aqui, então eu já vou achatá-la aqui na bancada para marcar bem essa referência. Vou deixar retinho aqui embaixo. E aqui, ó, a frente tá pra cá, tá? Vou virar lá pra trás. Aqui é a cabeça, onde vai ter cabelinho depois. Vou marcar no meio, bem no meio, com o dedo. Volto com ela para a posição certa, aqui tá o rostinho na frente. Vou virar de lado para vocês visualizarem melhor. E aí eu vou manter ela aqui nessa posição e vou puxar esse pescocinho. Nota que essa mão aqui, eu não tô apertando, eu só tô apoiando. Se você apertar com força aqui, você vai amassar essa cabeça todinha aqui na frente. Então tem que tomar muito cuidado. Pega de levinho e usa só esse dedo aqui para puxar esse pescoço para frente. Ó, a frente do rosto, agora que eu virei pra cá, tá aqui, então esse pescoço tem que ficar virado pra baixo. Cuidado pra não formar aquele pescoço virado aqui pra trás. Para você não correr o risco de perder a referência, você pode já enfiar aqui um palitinho de churrasco e terminar de modelar esse pescoço aqui, ó. O rostinho tá aqui, e aí eu termino de modelar esse pescoço em cima desse palito. Fica mais fácil porque vocês não vão perder a referência. Se o pescoço ficar comprido aqui, não tem problema, depois vocês cortem com a tesoura. O importante é a posição dele. Esse tempo que eu fiquei aqui conversando com vocês, ó, hoje está calor, a massa já foi ressecando. Então é comum, principalmente quem está começando agora, que não tem muita prática, faz mais devagar, e aí não dá tempo. A massa começa a ressecar e começa a aparecer essas rachaduras aqui. Então, enquanto eu estou fazendo, eu tenho que ir reidratando essa massa. Então, vou passar aqui o cotonete com a água para poder tirar
essas marquinhas, porque se deixar ele secar assim, isso aqui vai abrir e vai rachar tudo depois, tá? À medida que vocês forem pegando prática, vocês vão conseguir fazer isso aqui rapidinho, então não vai dar tempo da massa ressecar. E aí não vai acontecer esse tipo de rachadura. Mas para quem está começando, isso é muito comum, então não se desespere. Estou mostrando para vocês que tem como consertar. Por que eu gosto de trabalhar com bastante massa? Porque sobra massa, bastante massa aqui na frente, para a gente poder modelar. Quando a gente trabalha com pouquinha massa no isopor, fica mais difícil. Eu vou achatar ele um pouquinho assim, para ele ficar mais arredondado, porque às vezes quando vocês modelam, às vezes algumas pessoas, dependendo da forma como pega na massa, ele fica muito alongado. Então precisa às vezes dar uma ajeitada aqui, porque fica sobrando muita massa aqui embaixo, fica aquele rosto muito fino e muito comprido. Então vamos deixar ele mais arredondadinho. Aqui no meio, bem no meio mesmo, eu já vou marcar a linha dos olhos. E vou suavizar, fazendo um carinho aqui pra cima. A partir dessa linha aqui dos olhos, eu já vou com o polegar, ó, vou puxando, tô trazendo massa aqui pra frente, pra formar a bochecha. E faço a mesma coisa do outro lado. Eu já tenho o hábito de fazer com a mão esquerda, mas quem não tiver essa facilidade, vira de cabeça para baixo para poder fazer aqui com a mão direita, tá? Ó, não sei se vai dar para enxergar, começou a abrir uma rachadura aqui. Por que que isso aconteceu? Porque eu tô aqui fazendo bem devagar, hoje tá bastante calor e a minha massa já tá ressecando. Então, onde rachou, eu vou reidratar para tirar a marquinha que ficou. Depois que eu passei a água aqui, tem que esperar um pouquinho, tá? Pode até assoprar um pouquinho para tirar aquele excesso da água, senão vai ficar pegajosa e vai começar a grudar na sua mão. Então tem que esperar secar a água. Repito, tá? Se tiver um dia não muito quente, porque hoje realmente está muito calor, e quando você já tem mais prática, que você faz isso aqui rápido, esse tipo de rachadura nem vai aparecer, porque não vai dar tempo da massa ressecar. Sempre que vocês passarem água aqui, né, como eu falei, tem que esperar secar. Se quiser dar uma acelerada aqui nesse processo de secagem, pode usar o secador de cabelo, numa temperatura um pouco mais fria. Não vai botar aquele secador quente, que senão vai estragar tudo. Mas bota um secador um pouquinho mais frio para acelerar esse processo de secagem, porque a massa ela tem que estar seca ao toque, senão vai ficar grudando na sua mão. Vamos ver aqui mais ou menos as referências, tá? Que é uma dúvida muito comum. Onde fica o quê? O olho, muita gente acha que ele fica mais para cima, né? Na verdade, o olho ele fica no meio da cabeça. Quando você faz aqui mais para cima, na hora que você coloca o cabelo, o boneco fica sem testa. Isso é um erro muito comum de acontecer. E o nariz e a boca, onde é que eles ficam? Se você pegar essa linha aqui dos olhos e dividir daqui para baixo, no meio, você tem a distância do nariz. E o que sobra aqui para baixo, você divide novamente no meio e você vai ter aqui a posição da boca.
Então, eu vou pegar agora aqui no meio, ó. Essa distância eu dividi no meio. Vou até fazer uma marquinha aqui. Não sei se vai dar para enxergar, mas o meu nariz, ele vai ficar aqui, nessa distância aqui, entre a linha dos olhos e a metade do que sobrou aqui para baixo. Então, a partir dessa linha aqui que eu marquei, eu vou apertar, empurrando para cima. E aí, já vou marcar aqui a distância do nariz. E aí, eu vou com a mão mesmo. Quem tiver dificuldade de fazer com a mão, pode fazer usando as ferramentas. Boleador, pincel de borracha, a ferramenta que você tiver em mãos. E aí, com essa estequinha aqui de gancho, é que eu vou terminar de puxar esse nariz. Nota que eu puxei, ó, bastante aqui pra cima, para ele poder arrebitar aqui. Depois daquelas marquinhas da esteca, a gente vai suavizando com a mão. Com o próprio ganchinho, eu já vou fazer aqui essa marquinha das asas do nariz, para ficar bem desenhadinho esse nariz. Tô passando mais água aqui para manter esse rostinho sempre hidratado. Vou esperar secar mais um pouquinho para continuar. Aí, para fazer a boca, lembra que eu falei, do que sobrou aqui do nariz para baixo, a gente divide na metade e marca já a direção da boca. Então, eu vou usar essa esteca aqui de gravatinha, que ela já dá um formato direitinho da boca. É bem legal você trabalhar usando as ferramentas adequadas, né? Aquilo que eu falo para vocês, quer fazer um trabalho bonito, tem que usar as ferramentas apropriadas. Essa gravatinha, ela para fazer boquinha, ela é ótima, porque ela já dá o formato certinho. Vou colocar a gravatinha aqui dentro e vou puxar, ó, para fora, para já dar o formato do lábio, subir aqui a parte do lábio. Vou pegar o boleador, vou colocar aqui dentro e vou terminar de puxar esse lábio para fora. Aqui no meu vídeo, pelo menos eu olhando aqui pela câmera, eu sempre tenho, em todos os vídeos, eu sempre tenho a sensação de que tá tudo meio caidinho assim pro lado, tá? Mas é por causa da posição da câmera. Então, reparem na hora de vocês fazerem o de vocês aí, para deixar isso bem retinho, tá? A direção aqui do pescoço, da boquinha, tudo bem centralizado. Com esse mesmo boleador, eu já vou apertar aqui, ó, e vou empurrar pra cima para fazer o cantinho da boca. Pode afundar bem, porque quando a massa de biscuit seca, ela tem uma tendência a vir pra frente. Então, essas marquinhas que vocês fazem, elas vão suavizando à medida que vai secando. Então, pode afundar bem, fazer um furão mesmo, ó. E aí, essa parte aqui de baixo, com o mesmo ganchinho, ó, que eu fiz o nariz, eu já vou marcar o lábio. Essa parte que sobra aqui embaixo, eu já vou fazer o queixo. Então, eu vou segurar com esse dedo aqui, ó, vou apoiar aqui para a massa não descer quando eu puxar. Então, ela vai ficar aqui e eu só vou puxar aqui no queixo.
Não sei se tá dando pra enxergar. Tá vendo aqui, ó? Não colou direito, porque a massinha já tá seca. Pelo tempo que a gente tá fazendo isso aqui bem devagar. Por isso, eu vou molhar. Se eu tivesse fazendo rapidinho, isso não ia acontecer. Enquanto a minha boquinha tá secando, eu já vou apertar aqui, ó, o lugar dos olhos. Você pode até, para dar um pouquinho mais de expressão, marcar aqui a linha das sobrancelhas. Para fazer aqui aquele meinho da boca, eu vou usar essa estequinha aqui, que tem uma pontinha. E vou marcar aqui, ó, entre o lábio e o nariz. Bem de levinho. E com o boleador, eu vou levantar aqui o lábio. Onde fica uma pequena imperfeição, eu tô alisando aqui usando o próprio cotonete molhado, bem de levinho, porque ele já vai alisando ao mesmo tempo que vai modelando. Se quiser fechar um pouquinho a boca, vem aqui com o cotonete, eu vou trocar aqui o lado, que esse aqui o algodãozinho já tá ficando ruim. Tirando aqui o excesso de água. Eu posso, ó, fechar essa boquinha. Vou deixar ela um pouquinho aberta para fazer um formato bonitinho, mas se você quiser fechar totalmente, pode fechar. Com essa esteca aqui, ó, que tem o ganchinho, do outro lado ela tem uma pontinha. Ela que eu vou usar já para fazer os furinhos do nariz. Vou apertar e vou puxar um pouquinho para fora, para já dar aquele formato da asa do nariz. Entrar um pouquinho assim com o boleador para dar um formato bem bonitinho. Vou finalizar colocando as orelhas. Já fiz aqui, ó, duas coxinhas, não muito pontudinhas aqui embaixo. Vou molhar aqui. A direção da orelha é sempre entre a linha da boca e a linha dos olhos. Não coloca muito aqui pra cima, senão fica feio. E também não coloca muito lá pra trás, nem muito aqui na frente. Centraliza bem direitinho aqui nessa direção. E aqui na frente, ó, entre a linha dos olhos e a linha da boca. Vou apertar usando essa estequinha aqui que tem essa pontinha. Como essa daqui é uma orelhinha um pouquinho maior, eu ainda vou abrir um pouquinho aqui usando o boleador. Por que que eu tô passando bastante água aqui? Porque eu já falei e vou repetir. Hoje tá muito calor e eu tô fazendo esse rostinho bem devagar para mostrar para vocês
o passo a passo. E é isso exatamente que vai acontecer aí com vocês. Porque quando você está começando, que não tem muita prática, a tendência é você fazer mais devagar, né? E aí, às vezes, eu faço rapidinho e a pessoa diz, poxa, mas o meu não tá dando certo. O meu tá ressecando, tá rachando. Por quê? Então, eu tô mostrando pra vocês que o que acontece com você aí também acontece aqui comigo. Bom, pessoal, então tá aqui já o meu rostinho todo modelado. Numa próxima aula, eu vou ensinar para vocês como fazer a maquiagem dele e a pintura dos olhos, porque tem muita gente me perguntando também a respeito de pintura de olhos, mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Até a próxima!